O desabamento de 2 prédios na Muzema, comunidade na Zona Oeste, na última sexta-feira, dia 12 de abril, expôs antigos problemas do Rio. Além do crescimento desordenado, a tragédia expôs o controle das milícias sobre os territórios da cidade. Sobre isso, a gente conversa agora com o professor do Departamento de Geografia, Augusto César Pinheiro. Professor, os prédios que desabaram eram irregulares e há dezenas de outros construídos nas mesmas condições. Como se chegou a essa situação? Bom, isso é um problema estrutural que faz parte, infelizmente, do Rio de Janeiro e de muitas cidades brasileiras há bastante tempo, né? E o Rio de Janeiro, povoado, ocupado, né, irregularmente por muitas favelas, sofre historicamente pela falta da presença do poder público em políticas de habitação, população de baixa renda, em toda a cidade, né? E as favelas da Baixada de Jacarepaguá são espaços de ocupação mais recentes, desde o início dos anos 60 do século passado, e exatamente pela essa falta da presença do Estado nesse tipo de organização social, nessas células de expansão da cidade do Rio de Janeiro, abre-se espaço para ocupação irregular, né, para a apropriação irregular do solo urbano e, portanto, de políticas de especulação imobiliária, políticas, né, expressivas desses grupos que dominam essa região da cidade, na construção irregular de unidades habitacionais que vão atender uma população de baixa renda, uma população migrante, população de comunidades, ou seja, é fundamental que se estude e se identifiquem quem são os especuladores nas favelas do Rio de Janeiro. E vimos um exemplo concreto do que tais ocupações, apropriações acabam por gerar na qualidade de vida do habitante carioca. O local em que os prédios ficavam também eram próximos a uma área de proteção ambiental. Há limitação para se construir nessas áreas? Sim, muita limitação, o controle é significativo e, ao mesmo tempo, os agentes de controle desse espaço, dessas formas de ocupação, e notadamente em áreas de proteção ambiental, não têm respaldo de outros mecanismos da sociedade, notadamente os agentes de coação, né, que seria a própria polícia, o poder judiciário, porque, infelizmente, há uma desorganização e uma desarticulação do poder instituído que possibilita o crescimento, portanto, das ações ilegais em áreas que são proibidas, áreas de proteção, áreas de mananciais de águas, áreas de mata atlântica, de animais silvestres que são protegidos pela legislação ambiental. E aí, quer dizer, é um somatório de problemas e de incapacidades na qualidade da gestão e da não articulação dos poderes instituídos, vai possibilitar que situações como essa, que são absolutamente não aceitáveis, né, já no século XXI, continuem a acontecer, e com a instabilidade, né, climática que a gente está vivenciando na atualidade, né, notadamente essa instabilidade atmosférica desse outono chuvoso, a possibilidade de novos acidentes é sempre uma preocupação constante do carioca, notadamente no final do dia. E como as características geográficas do local influenciaram nos desabamentos? Bom, muita umidade, a presença dos mananciais de água, né, a presença da rocha muito próxima à superfície e, evidentemente, associada a uma grande circulação de água pela instabilidade que eu acabei de falar anteriormente, a obras sem nenhum tipo de apoio logístico e geoestrutural para a manutenção de prédios, que são prédios que necessitam de obras profundas, né, de grande estabelecimento das sapatas em profundidade condizente com os andares a serem construídos, os prédios de 7, 8 andares em ambiente de encosta, sem nenhuma base de apoio geotecnológico. O resultado não podia ser outro, infelizmente. Que razões explicam a exploração habitacional pelas milícias? A total escassez, né, ou a redução, né, notadamente, de políticas públicas na velocidade do crescimento que a cidade do Rio de Janeiro sofre, notadamente nessas áreas de expansão da própria cidade, né, na Baixada de Jacarepaguá e Zona Oeste do Rio de Janeiro. Evidentemente que haver uma política municipal, estadual, na articulação com o poder federal,
de chegar e se estabelecer uma estrutura de uso e ocupação do solo urbano condizente com o perfil demográfico da cidade. A cidade não tem condições de suportar essas ações de maneira abusiva, como vem sofrendo nas suas encostas, nas suas áreas de vegetação de Mata Atlântica, e, ao mesmo tempo, o poder público, os poderes públicos instituídos não estão dando conta, né, do crescimento das necessidades básicas. A habitação é uma necessidade absolutamente básica, né, de qualquer pessoa que vive no ambiente metropolitano, a própria vida na cidade, né? Então, políticas habitacionais precisam ser pensadas e, notadamente, a coação de grupos que não são instituídos e que têm uma força crescente exatamente pela falta do Estado, ou pela ineficiência das ações do Estado, ou pela falta de articulação dos poderes instituídos na proibição de ocupação em ambientes de encosta, onde há instabilidade, né, no solo e assim por diante. E, na situação atual, é possível falar em demolição dos outros prédios irregulares? São cerca de 60. Ou a situação agora é irreversível? Não, irreversível não, que é uma questão, o primeiro ponto a ser pensado é a proteção à vida humana, né? E evidentemente que sejam 60 prédios abaixo. São irregulares, não tiveram o habite liberado, né? Há uma série de situações irregulares que vão colocar em risco a vida de muitas pessoas que, por preços módicos, por preços que estão em oposição à dinâmica e o crescimento do espaço urbano carioca e do valor do próprio solo no Rio de Janeiro, que é uma das cidades mais caras do mundo, né, vão ser seduzidas pela compra de um prédio que pode até ter uma aparência muito bonita, mas que não tem nenhuma estrutura para manter-se em pé. A minha defesa, efetivamente, e o poder público tem que insistir nisso, assim como a sociedade carioca, de colocar todos os 60 ou 100 prédios abaixo. Agora, evidentemente, associado ao botar abaixo uma política pública de habitação capaz de dar conta de uma população que precisa viver, precisa morar na cidade, está na cidade por questões das mais diversas e que, portanto, não pode ficar na rua ou ao Deus dará. Há que se trabalhar em função dessas pessoas também. E o Rio de Janeiro tem mais de 200 áreas de alto risco de deslizamento e desabamento. Todas elas têm as mesmas características? Não, são características próximas dependendo da escala que você está avaliando, né? A gente está num ambiente de alta pluviosidade, estamos num ambiente da faixa tropical, evidentemente que as mudanças climáticas são constantes, há muitas encostas, né? Então, há um trabalho conjuntamente da Prefeitura junto com as autarquias públicas no sentido de contenção de encostas, no sentido de proteção dos mananciais, né, de reflorestamento de matas ciliares, né, essa preocupação é uma preocupação absolutamente constante na cidade do Rio de Janeiro. Portanto, especialistas na área, pessoas que têm experiência no trabalho espacial de contenção de problemas gerados pelo mau uso do solo, precisam estar sempre antenados em conexão com os poderes instituídos, notadamente a Prefeitura, para evitar que tragédias como essa continuem a acontecer. E para finalizar, professor, que tipo de ação poderia minimizar o problema daqui para frente? Fundamentalmente, um controle muito maior, né, sobre esses ambientes, nesses ambientes, umas políticas públicas direcionadas especificamente para as favelas cariocas, a urbanização de favelas, no sentido de torná-las efetivamente parte presente da cidade constituída, da cidade formal, né, sem as gambiarras, né, características que o Rio de Janeiro, infelizmente, tem tradição em possuir, né, de evitar uma discussão mais ampla sobre a propriedade da terra, sobre políticas habitacionais em ambientes de baixa renda, né, e, evidentemente, serviços públicos associados a esse tipo de habitabilidade, ou seja, coleta de lixo, segurança pública, iluminação, e isso, evidentemente, é fazer uma gestão competente com o que o Rio de Janeiro tem, sem esquecer, evidentemente, que a gente precisa de uma política pública de segurança eficaz que
que evite que o poder, os serviços públicos, como os carteiros, como os varredores de rua, os garis, né, sejam expulsos de comunidades ou não possam atuar por causa da violência urbana. Então, é um investimento sério que precisa ser pensado e não pode ser mais deixado para o próximo governo. Ele tem que ser feito constantemente e na velocidade que a cidade do Rio de Janeiro cresce. Muito obrigada, professor. Tamires Pinheiro, para a TV PUC Rio.